Hoje, foco e clareza viraram desafios diários. E para os nossos adolescentes, ainda mais. Eu sou Dea Muniz, design de interiores há mais de 20 anos. Nessa aula, porque isso vai ser uma aula, tá? Eu vou te mostrar uma distribuição muito inteligente de móveis que ajuda a mente a concentrar, estudar e descansar melhor. Tudo com base em neurodesign e na ciência energética da arquitetura, que é o Vastu Shastra. Prepara o print. Bora lá? Bora lá, vamos começar a nossa aula. Primeiro vamos posicionar a escrivaninha, tá? A escrivaninha aqui é muito importante para a gente. Ela precisa estar direcionada para o norte, que eu tenho a bússola, ó, já posicionei para o norte. Então, nós vamos ter aqui ela voltada para o norte, tá? Isso é muito importante, porque o norte ou o leste, ele traz foco e clareza. Então, nós vamos manter a nossa escrivaninha voltada para lá. Agora, o que a gente precisa pensar também na cadeira? A cadeira de estudo, gente. A cadeira de estudo tem que estar na mesma posição. Ela vai se voltar para o norte, tá? Depois de estar ali posicionado mesa, cadeira, de preferência para o norte, nós vamos entrar com a cama, tá? A cama, a gente tem algumas coisinhas para falar sobre ela, muito importante. Primeiro, a gente permanecer com esse vão em volta dela livre, tá? A energia precisa fluir em volta da cama. Outra coisa que as pessoas fazem muito, até por falta de espaço, né, é encostar a cama na parede. O que acontece? É como se aquela cama, a pessoa vai se sentir enclausurada ali, né? E a gente vai ter um problema também aqui, ó, de juntar pó, às vezes cai lixo, adolescente, criançada adora comer no quarto, e isso vai ficando cada vez mais difícil de limpar. Isso não é legal, né? Porque a gente vai trazer aí energias aí negativas em relação ao acúmulo de lixo e de pó. Então, a gente precisa deixar em volta dela aqui, ó, pelo menos 40 a 60 centímetros ela livre em volta para essa energia estar fluindo. Uma outra coisa que a gente precisa ter, gente, é cabeceira de cama que nos dê bastante segurança. Então, assim, uma cabeceira de cama firme que traga para a gente a sensação de segurança, tá? Isso é muito importante. Lembrando sempre, não deixa acúmulo de sujeira ou coisas embaixo da cama, isso não é bom, tá? Em relação à cabeceira da cama, melhores lugares para ela estar posicionada é leste, tá? Olha, fiz aqui, ó, gente, já dá até um tique, né? Nós falamos aqui da, falamos aqui, né, da posição da escrivaninha, falamos aqui da cama, tá bom? E aqui, ó, cabeceira, a cabeceira da cama, né, a nossa cabeça, na verdade é a nossa cabeça, ela precisa estar voltada para o sul ou para o leste. Por que não para o norte, Andréa? Porque o que acontece? O norte é como se a gente fosse pegar o nosso planeta e ele fosse uma pilha. Então, o lado positivo fica para cima, né? E o lado negativo para baixo. Nós também. Nosso lado positivo é a cabeça. Então, positivo com positivo, o que acontece? Não dá certo, né? Eles se repelem. Então, aí pode causar insônias, né? Aquele sono picado, aquele sono perturbado. Então, não é legal. Melhor lugar para cabeceira, sul ou leste, tá? Vou apagar aqui. Outra coisa muito importante nessa planta aqui, olha. O que nós temos? Da cama e da cabeceira. Nós temos a vista total para quem chega aqui na porta. Isso é muito importante. A gente não está de costas para a porta. Você ter essa visão de quem está entrando, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque ele nos tira da sensação de vigilância, tá? O nosso cérebro ainda é aquele mesmo do tempo dos homens da caverna, tá? Claro, evoluímos sim, mas ainda essas reações do nosso cérebro são inconscientes. Então, presta atenção como você se sente quando você tem qualquer entrada atrás de você e você não tem visão disso. A gente se sente inconscientemente em estado de vigilância e isso nos deixa o quê? Mais cansados, tá? Isso aqui é muito importante, ó. Outra coisa, eliminar, gente, de todas as maneiras, vigas ou, eu vou até colocar aqui, ó, vigas ou qualquer coisa que fique em cima da cabeça de quem está dormindo. Isso também nos traz inconscientemente um peso muito grande. Então, isso daqui, ó, não, tá? Não pode. Nada em cima da cabeça de quem está dormindo, nem prateleira, nem viga, nem nada. Também não é aconselhável em cima da escrivaninha. Mas, se for alguma coisa menor,
a base da escrivaninha, ok, dá para a gente trabalhar. Agora, se for do mesmo tamanho ou maior, por favor, esquece. Então, a gente tem que pensar aí no peso que inconscientemente traz para aquela pessoa que está ali naquela área de trabalho, tá bom? Então, a cabeceira nós falamos. Vamos colocar aqui, ó, para depois vocês poderem tirar um print, tá? Falamos da viga, da cabeceira. Uma outra coisa, gente, que a gente precisa evitar no quarto: espelhos, tá? Espelhos. Espelhos nunca de frente para a cama, nem de frente para a bancada de trabalho. Esse espelho não pode te refletir, nem dormindo, nem estudando, tá? Esse daqui não pode. Ele traz muita confusão e a energia fica truncada, tá? Então, isso daqui não é legal. No quarto da minha filha tem espelho. O que a gente faz para ela dormir? Eu fecho aquele espelho. Eu tampo até com a cortina mesmo. Ele está pertinho da janela, eu coloco a cortina em cima dele. Uma outra coisa aqui, vamos falar de cores? Cores. Gente, as cores precisam ser cores suaves, tá? Eu sei que adolescente, criança, aí gosta muito de quarto colorido, né? Cheios de alto contraste, muita informação. Quanto mais informação se tem, menos atenção a pessoa também vai conseguir ter naquele ambiente. Por quê? Porque vão ser uma quantidade enorme de coisas ali que vai tirar a atenção dela, que vai trazer distração. Então, a gente precisa pensar que se o quarto de estudo, né, se o ambiente de estudo é dentro do quarto, esse ambiente precisa ser mais neutro possível, ter menos coisas em cima da bancada também, tudo que evite distração, tá bom? Então, evitar contrastes fortes também. Por exemplo, preto e branco é um contraste aqui, ó, bem forte. Só que uma cor muito clara com outra cor muito escura, que é um contraste forte, o que ele faz? Ele te cansa. Então, depois, se eu ficar com essa roupa até o final do dia, no final do dia eu vou estar exausta. Então, a mesma coisa, você já imagina alguém dormir num quarto onde tem um contraste muito forte, e se for, então, por exemplo, de paredes, de móveis, de coisas grandes, isso vai se acentuando cada vez mais e trazendo cansaço, tá, para aquela pessoa. Aí é uma pessoa que não dorme direito, acorda no outro dia muito cansado. E aí, claro, difícil ter foco desse jeito, tá bom? Então, evita aí contrastes fortes. Agora vamos falar de uma coisa muito, muito importante. Não, falamos do contraste, vamos falar de cor, tá? Vamos falar de cor. O que acontece, gente, com cor aqui? As cores para um ambiente, com essa finalidade, elas precisam ser de tom pastel ou tom sobre tom ou coisinhas mais claras. A definição da cor num ambiente desse vai se dar depois de feita a medida do geral, das direções gerais da casa. Por quê? Se esse ambiente estiver numa zona de fogo, então eu vou escolher cores quentes, pastéis, desaturadas, sempre desaturadas, tá? Então, assim, mas vão ser o quê? Cores quentes, para não prejudicar o quê? O fluxo e nem brigar com o elemento daquela área. Então, se eu tenho um elemento de água, por exemplo, aí eu vou escolher o quê? Cores frias clarinhas, né? Também desaturadas, mas para que não brigue também com o elemento daquela área. Então, a minha paleta de cores aqui vai ser em cima do resultado da leitura ali de setores da casa, tá? Mas sempre cores claras, desaturadas, para não trazer agitação. O importante aqui é não trazer agitação. Uma outra coisa muito importante que eu quero falar com vocês é sobre iluminação. Olha, a iluminação nós temos dentro do nosso organismo, quer dizer, nós é, Eu, eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, no ciclo circadiano. É como se fosse o nosso relógio interno e como ele funciona. Então, antigamente as pessoas escureciam e iam dormir, clareava, acordava, né? Hoje a gente não vive mais assim, a gente vive muito sob a iluminação artificial. E isso causa muitos problemas se for mal conduzido. Por exemplo, eu coloquei aqui, deixa eu ampliar bem para vocês verem, tá? Nosso ciclo é esse daqui, ó. 6 da manhã a luz está bem amarela, tá? Ela vai clareando um pouquinho. Ela fica azul e fria, que é o que muitas pessoas usam, gente, dentro de casa, apenas no pico do dia. Então, assim, entre 10 e 1 da tarde. Aquelas luzes, então, que a gente usa frias, eu indico apenas para banheiro, áreas de serviço, cozinha. Por quê? Porque ela te cansa. Mesmo em grandes empresas, quando tem aquele monte de luz branca, né, acendendo tudo, as pessoas ali durante muito tempo exposto àquela luz vão ficar cansadas. Então o que a gente faz? A gente dimeriza isso e trabalha também com a luz, fazendo essa sequência, tá? Então, por isso que é bom a gente trabalhar
não apenas com uma luz geral, por exemplo, a luz de teto, mas a gente ter também um abajur, uma mesa, uma luminária em cima ali da mesa de estudo, e reparar nessa luminária em cima da mesa de estudo. Por quê? Se você é canhoto, por exemplo, a sua luminária tem que estar do lado direito, sempre oposto à sua mão dominante. Por quê? Para não fazer sombra. Gente, para um adolescente, para uma criança, tudo, tudo vai tirar do foco. A gente precisa tomar muito cuidado nesses pequenos detalhes, mas que fazem muita diferença. É que é bom vocês tirarem um print, tá vendo? Porque aqui do lado eu tenho, olha, as lâmpadas e os tons, e eu vou indicar aqui para vocês quais os tons usar, e aqui, ó, ao que corresponde. Essa luz mais branca é num horário, geralmente, que a gente não tem luz acesa dentro de casa, porque já está muito claro, né? Então, o que a gente precisa ter na nossa casa? A gente precisa ter, gente, aqui, ó, uma iluminação geral suave, tá? 2.700, 3.000 kelvins. E a nossa iluminação de mesa um pouquinho mais forte, 4.000 a 4.500, tá? Mas para dormir a gente precisa ter uma iluminação mais suave, mais pro quente. Por quê? Porque já é período da noite. A gente precisa dar descanso para o nosso cérebro. E a luz branca, ela vai te acender, te chamar para ação, o que não é indicado aqui nesse momento, tá? Bom, eu acho que falei tudo que eu queria ter trazido, pelo menos para este momento. Né? Então, falamos aqui das luzes, até esqueci de colocar aqui a iluminação, né? A iluminação, a gente pensar então na iluminação central, uma iluminação de, eh, de abajur, né? Opa, o que deu aqui? Não sei, bom, deixa lá. Então, aqui a gente ter uma luz, né? Também na mesa de trabalho, se possível, né? A gente pode ter aqui, ó, na cabeceira da cama também, uma iluminação, sempre com esses tons mais claros, para trazer esse descanso para o adolescente e para a criança, tá bom? Bom, acho que foi isso para hoje. Espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês aí a trabalhar, né, essa dispersão do filho, da filha, dentro desse ambiente. Isso aqui serve também, gente, para escritório, tá? Para o seu escritório, para a sua área de trabalho. Pensar em tudo que eu falei aqui. E, quero falar uma coisa para vocês que ajuda muito. Eu tenho a minha mesa de trabalho voltada para o norte. Isso faz uma diferença enorme, tá? Em foco. E aí eu quero contar para vocês e dar um bônus aqui. Eu estava ainda reformando o meu escritório, então eu estava aqui fazendo meus trabalhos em qualquer lugar, tá? E eu estava já, desde a reforma da casa, adiando um monte de coisa, e as coisas, né, procrastinando, mas daquele jeito, você não quer procrastinar, mas acaba procrastinando, aí você entra na mesa, as coisas não se resolvem. E aí eu coloquei a minha mesa, vai fazer o quê? 2 semanas, 1 semana, não sei, no norte, voltada para o norte. Gente, o que adiantou minha vida, vocês não têm noção. Vocês não têm noção de coisas que eu estava mesmo para fazer, não desenrolava, desenrolou. E tem mais uma coisa, que aí vai ser a cereja do bolo para vocês. Você pode colocar muito baixinho nesse ambiente do seu filho uma música para ficar rodando ali 1, 2 dias. É a Nona Sinfonia, tá? De Beethoven. Eu fiz isso também no escritório. E você vai ver o seu foco, como as coisas andam e se agilizam. E eu quero que depois faça essa experiência e venha me contar, tá bom? Eu vou ficar muito feliz aqui, caso você tenha alguma dúvida, de te responder. Espero ter ajudado. Me siga aí nas redes sociais, porque isso é importante, né? Para esse mundo da internet, tá bom? Beijos no coração. Tchau.